Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixem de dar um like, pois isso ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostarem do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Antes de eu começar a contar o meu relato, eu irei me apresentar. O meu nome é Antônio. Atualmente eu estou com 63 anos de idade e moro em Ibiapaba, no Ceará. Trabalho na roça desde que eu me conheço por gente. Nesses últimos anos vividos, já presenciei várias coisas macabras. Quem é da roça vai saber do que eu estou falando, principalmente sobre aquela coisa que vem na época da quaresma. O sítio em que eu plantava ficava próximo de uma vazante. Atualmente acho que aquela casa nem existe mais, já que a minha família e eu fomos embora depois do acontecido. Na época, morávamos em 2 casas. Era eu e mais 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres, junto dos meus pais, já que eram de idade. O nosso foco naquele tempo era o plantio de algodão. A gente plantava tanto que quando chegava a época da colheita, tínhamos que contratar gente para trabalhar conosco, já que eram vários serviços para se fazer. Como na época, a gente não maldava e nem desconfiava de ninguém, dávamos apoio até na moradia para muitos trabalhadores que vinham de vários lugares. Funcionava assim. Sempre um pouco antes da colheita do algodão, o meu pai ia ao centro de carroça para convidar gente para trabalhar conosco. Vinham cerca de 10 e às vezes 20 pessoas. Ficava cheio aqui em casa. Quem passava de longe via o alpendre cheio de redes armadas e sabiam que era a casa do Chico pescador, no caso meu pai. Um costume que durou até os meus 25 anos de idade, que foi quando aquela coisa apareceu em nossa casa. Bom, assim como em todo ano, chegaram diversos trabalhadores para a colheita do algodão. O meu pai cedeu uma das casas e lá eles dormiam, mas alguns audaciosos ficaram no alpendre da casa. Os primeiros dias foram tranquilos, até que uma certa noite, em que o povo se assombrou com algo vindo do inferno. Pela manhã, assim que acordamos, não vimos nenhum trabalhador no alpendre da casa. Estranhamos o fato e fomos até onde os outros estavam. Vimos que, tumultuados dentro de um único cômodo, eles estavam estáticos, todos assombrados, e começaram a falar de um bicho que havia passado a noite gritando ao redor da casa e que tinha parado pouco antes da gente se levantar. Alguns falavam que foi apenas uma raposa que ficou gritando, mas o meu pai disse que na verdade era um lobisomem, pois raposa nenhuma teria a astúcia de fazer aquilo. Então o meu pai e outros 3 homens de coragem se juntaram e começaram a esperar pelo suposto bicho. Eu até tentava ficar na tocaia com eles, mas o sono sempre me derrubava. Só lembro de ouvir 2 vezes o berro daquela criatura, que me parecia um grito de dor e quase humano, só que mais puxado para o lado animalesco. Porém, por mais que o meu pai ficasse vigiando, o bicho nunca aparecia. E logo pensou-se que o lobisomem só poderia ser alguém que trabalhava ali olhando o algodão com meu pai. Mas quem? Quem seria? Bom, ele deixou as coisas acontecerem até o final da colheita. E após os trabalhos feitos, o meu pai pagou e dispensou os homens que estavam meio que morando conosco. Mas o pior nem foi isso, pois o bicho continuou aparecendo
e praticamente toda noite arranhava a porta da casa. Ele queria fazer mal para minha família. Já curioso com a situação, o meu pai armou uma tocaia para o bicho. E acabou que deu certo, até vimos a pessoa virando a coisa. O meu pai comprou algumas madeiras para pôr no telhado da nossa casa, já que o antigo estava desgastado. Foi daí que ele teve a ideia de fazer uma armadilha para pegar o lobisomem. O que soou um pouco estranho, pois assim, para termos um pouco de sossego, então começamos a armar a armadilha. O que não deu certo várias vezes, mas com esforço conseguimos. E então, para não levantar suspeitas, já que o bicho aparecia quase toda a noite, colocamos algumas galinhas dentro da pequena casinha de madeira, que aparentava ser bem frágil. Porém, ela havia sido feita com toras de carnaúba revestidas com caibros do teto. Então, só esperamos. Mas o lobisomem era astuto, não estava caindo na armadilha. Porém, numa noite, sem mais nem menos, ouvimos quando a porta de madeira reforçada caiu e algo começou a gritar e se jogar dentro da casinha. Os meus irmãos e eu ainda tentamos ir ver o lobisomem, mas fomos impedidos pelo nosso pai, que nos disse que o melhor seria esperar amanhecer para só assim ver quem era o homem que virava o bicho. E mesmo tentando, não conseguimos dormir naquela noite, pois o lobisomem ficou urrando lá fora, só parando quando já era de manhã. E vimos quem era o bicho, e não era um homem. Me ajuda pelo amor de Deus. Assim começou a gritar lá dentro. Era a voz de uma mulher, esguia e muito pálida. Não se parecia com ninguém que a gente conhecia. O meu pai perguntou de onde era a mulher, mas ela só dizia estar perdida e que, por engano, acabou entrando ali. Mas todos nós sabíamos que ela estava mentindo na cara dura. O meu irmão queria atirar na mulher e enterrá-la numa cova rasa, mas o meu pai não permitiu e disse que nenhum dos seus filhos iria se desgraçar por causa daquela mulher. Mas ele deu uma dura nela e prometeu-lhe um tiro caso ela retornasse. Entregou-lhe uma muda de roupa, já que a mesma estava sem roupas, e ela correu sem nem olhar para trás. Alguns vão dizer que o melhor teria sido tirar sua vida, e eu concordo com isso, pois logo depois não tivemos paz, já que o lobisomem começou a parecer ainda mais feroz. Já sabendo da armadilha, não caiu mais. O meu pai por tantas vezes atirou no bicho, mas ele era ligeiro e corria antes do meu pai sair de casa. Foi assim por muitos anos. É claro que não era toda noite, mas de vez em quando aquela fera fazia suas aparições. Nós só tivemos paz quando saímos dali. Vendemos o sítio e as terras do plantio de algodão e fomos para um outro lugar. E desde então, nunca mais vimos o lobisomem, e muito menos aquela mulher. Hoje em dia, quando eu conto esse relato, alguns não acreditam, mas quando se fala em lobisomem, tem que ver para crer, pois as histórias que são contadas dessa criatura, com certeza, são as mais assombrosas. Muito obrigado pela sua atenção e desejo a todos uma boa noite e fiquem com Deus. Boa noite a todos, o meu nome é Carlos André, eu sou de Campinas, São Paulo. O que eu irei relatar aqui aconteceu no ano de 2002, em uma casa que eu aluguei alguns meses atrás e que até hoje ainda me causa arrepios toda vez que eu me lembro daquele lugar. Eu tinha saído da casa dos meus pais para morar com a minha namorada na época. Era uma casa velha, porém muito bonita. Eu não conseguia entender o motivo de não ter ninguém morando nela, já que o preço do aluguel era muito barato em relação às outras casas que eu tinha visto. No dia da visita,
Até perguntei ao homem que nos mostrou a casa qual era o problema dela, pois deveria haver alguma razão para estar sempre vazia. Ele começou a me mostrar todos os cômodos e eu não via nada de errado. A casa estava em perfeitas condições, com as torneiras tendo água, a eletricidade estava normal. E ele até nos mostrou os recibos dos últimos moradores e os preços não eram nada fora do comum. O homem disse que achava que as pessoas não ficavam lá por muito tempo devido à rua em que a casa se encontrava era um pouco deserta, tanto de dia quanto de noite, o que a tornava propícia a assaltos. No entanto, o histórico de assaltos naquele lugar era praticamente nulo. Enfim, acabamos decidindo morar naquela casa, mesmo contra a vontade dos nossos pais, que não queriam que fôssemos morar lá. Eles até tinham razão, pois logo descobrimos o real motivo da casa estar sempre vazia. Na terceira noite em que estávamos lá, acabei pegando uma gripe muito forte e não conseguia dormir. Eu ficava rolando na cama e resolvi assistir um pouco de TV até o meu sono chegar. Enquanto eu assistia ao jornal e espirrava muito, os meus olhos ficaram irritados e frequentemente os limpava para enxergar melhor. Em uma dessas vezes, quando enxuguei os meus olhos, uma sombra passou em frente à TV. Não foi um vulto rápido, foi simplesmente uma sombra que passou andando bem devagar, como se quisesse ser vista. Levei um baita susto na hora, o meu coração acelerou de medo. Eu achei então melhor desligar a TV e voltar para o quarto. Antes de chegar lá, eu fui ligando todas as luzes do corredor e dos outros cômodos, pois eu não queria ficar no escuro depois do que eu tinha visto. Só então voltei para a sala e fui desligando a TV e as luzes, até ficar só com a do corredor que dava para a porta do meu quarto. Eu entrei e liguei a luz, mas tomei um outro susto, pois a minha esposa estava de pé no canto da parede, totalmente pálida, como se tivesse visto um fantasma. Eu perguntei o que havia acontecido e ela me abraçou, começando a chorar sem parar. Eu tentei acalmá-la, mas foi em vão. Ficamos ali por um bom tempo, até que ela finalmente se acalmou e pegou no sono. Eu também acabei dormindo, mas só pela manhã ela me contou o que havia acontecido. Ainda um pouco nervosa, ela me disse: "Você não vai acreditar." Eu acordei com uma mão fria segurando a minha cabeça. Eu cheguei a pensar que fosse você, então pedi para você tirar, pois estava muito gelada. Quando eu falei isso, eu senti uma pancada muito forte nas minhas costas, como se fosse alguém que tivesse me batido. Eu virei para olhar, mas não havia ninguém ao meu lado. Eu chamei por você e, de repente, uma voz que vinha debaixo da nossa cama respondeu: "Me deixa ficar." Na hora eu pulei da nossa cama e fui até o canto da parede. Foi quando eu vi uma sombra saindo por debaixo da nossa cama. Foi só aí que você entrou no quarto e acendeu a luz que aquela coisa sumiu. Assim que ouvi o relato dela, eu contei sobre a sombra que eu havia visto na sala e chegamos à conclusão de que isso era o que afastava as pessoas da casa. Elas também deveriam ter passado por essas mesmas experiências que tivemos na noite passada e acabaram indo embora. Infelizmente, tínhamos pago um mês de aluguel e já queríamos ir embora na terceira noite. Então conversamos e resolvemos passar mais 2 dias na casa. Decidimos levar a Bíblia conosco caso acontecesse mais alguma coisa, mas não ficaríamos mais no mesmo quarto que a minha esposa. Ela não quis dormir no quarto na noite seguinte. Então eu peguei o colchão e o coloquei na sala onde dormiríamos. Enquanto eu estava dormindo, eu comecei a escutar passos vindo do corredor. No início eu pensei que fosse um sonho, pois eu conseguia escutar o som, mas não conseguia ver ninguém ao redor, apenas os passos ecoando. Foi então que algo que estava correndo pulou em cima de mim.
Eu senti as duas mãos se fechando ao redor do meu pescoço. Eu tentei me livrar daquilo, mas eu não tinha força suficiente. Eu sentia como se algo estivesse me sufocando. Eu entrei em desespero e me debatia no colchão tentando me livrar das mãos que estavam ao redor do meu pescoço. Era um peso absurdo em cima de mim. Eu não conseguia respirar ou gritar por ajuda. Eu estava morrendo, sem poder pedir socorro. E foi só então que eu percebi que eu estava sonhando. Eu já estava exausto de tanto lutar com aquilo, quando a minha esposa se levantou do colchão e acendeu a luz da sala. E foi aí que eu pude ver uma sombra negra gigante em cima do meu peito, com as mãos em volta do meu pescoço. Em questão de segundos, aquela sombra desapareceu. A minha esposa correu até onde eu estava e tentou me fazer falar, mas eu não conseguia responder. Eu estava em choque. Era como se algo tivesse tirado a minha voz. Eu estava completamente em pânico e nem conseguia respirar direito. Eu fiquei tão debilitado devido à experiência em que eu havia acabado de passar, que eu acabei desmaiando. Eu acordei horas depois no hospital com a minha esposa ao meu lado. O meu pai chegou rapidamente com o meu irmão e me levou para casa. A minha esposa estava abraçada comigo e pediu para não voltarmos mais para aquela casa. E eu concordei imediatamente. Estávamos tão traumatizados com o que aconteceu que nem conseguimos arrumar as nossas coisas. Alguns familiares fizeram isso por nós, pois não queríamos nem sonhar em passar pelaquela casa novamente. Contamos a um homem que tinha alugado a casa porque estávamos deixando o lugar. Ele não conseguia acreditar no que havia acontecido e até nos devolveu o dinheiro, dizendo que iria fechar a casa para assim pensar no que poderia ser feito. Meses depois nos mudamos de Campinas para Santos e não tivemos mais notícias sobre aquele lugar. Para muitos que eu contei a história, eu era um louco. Porém, eu não fico chateado por eles, até porque eu também não acreditaria nesse relato, pois o sobrenatural só é real para aqueles que viram cara a cara e conseguiram viver para contar a história. Boa noite a todos. O meu avô costumava contar uma história sobre um homem chamado Maurício, um mineiro que morava em Montes Claros, Minas Gerais. Ele estava à procura de uma casa para comprar, até que um certo dia ele viu um anúncio no jornal que lhe chamou bastante atenção. O preço era bastante atrativo, então ele decidiu visitar o local para conhecer. Ao chegar, percebeu que se tratava de uma casa bem antiga, totalmente deteriorada, indicando que há muito tempo ninguém cuidava do lugar. Até mesmo algumas árvores estavam começando a crescer dentro da casa. Apenas um administrador do imóvel queria desfazer daquela propriedade e o preço estava muito baixo, o que permitiu a Maurício comprá-la. A reforma da casa levou de 6 a 7 meses antes que ele e sua família pudessem se mudar para lá. Após a conclusão da reforma, a família se mudou para um novo lar e coisas estranhas e assustadoras começaram a acontecer. Maurício não conseguia entender como aquilo ocorria dentro da casa, pois eles haviam verificado todos os cantos durante a reforma e não encontraram nada de anormal. Maurício e sua esposa tinham 3 filhos, um menino e 2 meninas. O menino era o caçula, com 5 anos de idade, e todas as manhãs, durante o café, ele contava que via um garoto passando pela porta do seu quarto, mesmo a porta estando trancada. O menino afirmava que todas as madrugadas, quando ele acordava, a porta estava aberta e via o garoto passando pelo corredor.
Maurício e sua esposa tentavam acalmá-lo, sugerindo que poderia ser apenas um sonho. Mas o menino insistia que não era. Ele afirmava, com convicção, ter visto um garoto passar pela porta do seu quarto. A situação se repetia a cada dia, até que numa madrugada o menino acordou e viu a porta novamente aberta. E o garoto que passava pelo corredor havia entrado em seu quarto. O garoto foi até perto da cama e disse: "Venha comigo, eu vou te ensinar algo muito legal. Eu tenho certeza que você vai gostar." O filho do Maurício ficou olhando para o garoto, que se dirigiu até a janela, abriu-a e sentou-se sobre ela, convidando-o a se juntar a ele para voar. O menino ficou completamente apavorado, pois não conhecia aquele garoto que estava prestes a pular de uma altura considerável, já que a casa era um sobrado e ele estava no andar superior, e em questão de segundos, o garoto simplesmente pulou. Ao ver aquilo, o filho do Maurício começou a gritar desesperadamente, chamando pelos pais. Maurício correu para o quarto do filho e o encontrou chorando na cama. Ao olhar para a janela aberta, perguntou ao menino por que ele havia aberto a mesma. O garoto explicou que não tinha sido ele, mas sim o misterioso garoto que ele sempre via no corredor. Maurício, que até então não acreditava na história do garoto, percebeu que algo estranho realmente estava acontecendo. E no dia seguinte, a primeira coisa que o Maurício fez foi ir até o quintal, abaixo da janela onde o incidente havia ocorrido, mas não encontrou nenhum sinal de que alguém tivesse caído de uma altura de cerca de 15 metros. Foi então que o Maurício começou a pensar que algo realmente estava acontecendo. Será que ele anda sonhando com isso? Será que o meu filho tem sonhado demais com essas coisas? Meu Deus, o que eu faço agora para resolver esse problema? Então, numa nova madrugada, foi a vez do Maurício e da sua esposa ouvirem as duas filhas gritando no quarto. Eles se levantaram e foram correndo e foram até o quarto das meninas. Ao entrarem, as meninas estavam chorando, uma abraçada com a outra, gritando e dizendo que havia passado uma mulher no quarto delas, convidando-as para irem até o quintal, porque ela havia preparado um lugar para elas tomarem banho num riacho que passava no fundo da casa. Elas não quiseram ir, e a mulher disse: "Vocês precisam ir comigo, meninas. Vocês irão gostar. Se vocês não quiserem ir hoje, amanhã eu passarei novamente. Preparem-se. Eu vou levá-las para a gente tomar um banho juntas lá no riacho." As meninas ficaram com medo. Elas não sabiam quem era a mulher. Era uma mulher bem esquisita, cheirava até mal. Então o Maurício falou para a esposa: "Alguma coisa está acontecendo nessa casa. Precisamos resolver logo." "Amor, será que tem algum lugar na casa que os pedreiros não olharam? Provavelmente eles olharam tudo aqui durante a reforma que foi feita antes da gente se mudar para cá. Tô achando isso tudo muito estranho, não tô entendendo nada que está acontecendo aqui." No dia seguinte, Maurício foi até um porão da casa e descobriu uma parede de madeira. Naquele lugar, ele bateu na madeira e ficou interessado em saber o que havia do outro lado. Ele então foi buscar algumas ferramentas e conseguiu retirar 2 tábuas sem muita dificuldade, porque as tábuas já estavam praticamente apodrecidas com o tempo. Ao entrar atrás daquela parede, havia muita sujeira lá atrás, era muito pó. Então Maurício acendeu uma lanterna e viu que havia uma mesa, e sobre aquela mesa haviam algumas fotografias empoeiradas. O Maurício começou a limpar cada uma delas e viu que eram fotos de pessoas. Atrás das fotos estava o nome de cada uma daquelas pessoas que estavam na fotografia.
Havia também alguns amuletos ali, pequenos amuletos, pedaços de ossos, 2 esqueletos que pareciam esqueletos de um sapo, e sobre o esqueleto um pequeno pedaço de papel já apodrecido que lembrava uma pequena fotografia. O Maurício pensou: meu Deus, foi feita uma magia aqui nesse lugar. Alguma coisa ruim fizeram aqui. E parecia que aquelas fotografias foram colocadas dentro da boca do sapo e deixaram-nas ali em cima da mesa. Procurando mais um pouco, o Maurício encontrou uma escrita num pedaço de papel que dizia: todos vocês que estão nessa fotografia irão ficar para sempre aprisionados nessa casa. E toda vez que o novo morador vier a este lugar, vocês vão fazer de tudo para que eles vão embora daqui. Se possível for, pratiquem algo que eles fiquem loucos ou até mesmo cometam suicídio. Maurício ficou arrepiado quando ele viu essas frases. Ele juntou aquelas fotos e, enquanto estava saindo daquele lugar, atrás daquelas tábuas daquele cômodo empoeirado, ele ouviu uma voz suave dizendo: não as leve. Maurício olhou, iluminando com a lanterna o local, e não viu ninguém. Rapidamente ele saiu dali, levou as fotos com ele até a sua esposa, conversou com ela e disse que talvez alguém tenha praticado alguma magia lá embaixo. E com certeza foi uma magia praticada contra aquelas pessoas que estavam na fotografia. A esposa então falou: quer um conselho? É melhor você ir até o cemitério aqui da cidade. Procure algum túmulo, talvez onde essas pessoas estejam sepultadas. Veja se tem o nome delas atrás das fotografias. Se elas foram sepultadas aqui no cemitério da cidade, você não irá ter dificuldade em encontrá-los. No outro dia, Maurício foi até o cemitério, procurou por entre os túmulos e acabou encontrando um lugar, um túmulo já bem deteriorado pela ação do tempo e também por depredação de vândalos. Mas havia ali uma pequena placa e ele viu o nome de 2 pessoas que estavam marcadas também atrás daquelas fotografias. Então, tomou ciência de que as pessoas estavam sepultadas ali naquele túmulo. Ele pegou um pequeno recipiente, uma pequena bacia, encheu com água, colocou sobre o túmulo, pegou as fotografias e fez do jeito dele uma simpatia. Ele colocou todas aquelas fotografias dentro da bacia com água e lavou uma por uma e disse: todo o mal que foi lançado contra a vida de vocês está saindo agora. Vocês estão livres em nome de Jesus. Eu descobri a prisão em que vocês estavam. Vocês estavam no porão da minha casa e eu trouxe vocês para cá. Trouxe essas fotografias representando a alma de cada uma dessas pessoas e que vocês possam seguir seus caminhos em paz. Em seguida, ele deixou as fotografias dentro daquela bacia com água e voltou para casa. Maurício trabalhava com seu pequeno caminhão fazendo entregas e serviços para pequenos empresários que investiam naquela região. Em uma de suas viagens, após toda aquela ocorrência dentro da casa dele, ao voltar para casa durante a noite, o caminhão perdeu o freio e estava em alta velocidade numa ribanceira. Maurício perdeu a direção do seu caminhão, que caiu para dentro de um barranco. Ele ainda tentou pular do caminhão abrindo a porta e pulou. Porém, o caminhão estava tombando e acabou passando por cima do corpo dele. O Maurício não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Algum tempo depois, a esposa vendeu a casa por um preço bem abaixo do que eles gastaram para comprá-la, e ela foi embora para a casa dos pais dela, levando consigo as crianças. Não muito tempo depois, o governo também desapropriou toda aquela região e desapropriou aquele imóvel e construiu ali a BR-365. Essa região fica bem perto de Veredas. Hoje quem passa por ali naquele lugar
E se por acaso perguntar para os moradores mais antigos daquela cidade, talvez eles consigam lembrar dessa história muito assustadora que aconteceu com a família do Maurício.